Olá! Hoje uma questão bastante interessante do ITA de 2005 que envolve sólidos de revolução. Então, um assunto muito importante nessa parte da geometria espacial, girar áreas em torno de um eixo de rotação e formar um volume. Isso é muito comum na geometria espacial. A questão do ITA não é uma questão fácil, é claro. No ITA, tome muito cuidado que há uma distribuição mais equitativa das partes da matemática. Então não é como em outros vestibulares que você tem muita geometria, muita função. Não, a distribuição é mais por igual ali no ITA em todos os assuntos dentro da matemática. Então tome cuidado. É claro que você tem que estudar todas as partes da matemática. No final as questões são mistas, envolvendo uma ou outra parte da matemática. Tanto que essa questão de 2005 não envolve só geometria espacial, mas também trigonometria, resolução de equação trigonométrica, como nós vamos ver. É um problema em que você tem que tomar muito cuidado na escolha das variáveis. Se você for pelas relações métricas de triângulo retângulo, você vai ter muitas equações para trabalhar, vai ficar um problema muito longo. Então tem que ter, como eu digo, sempre uma estratégia para a resolução. É dar uma parada, pensar uns 2, 3 minutos, né? A melhor estratégia você consegue resolvendo exercícios, muitos exercícios, e memorizando a melhor estratégia para cada tipo de problema. Então, lembre sempre da estratégia. Os problemas eles variam ao longo dos vários vestibulares, mas não sai muito ali do que você está acostumado a ver em exercício. Um teorema, que está aqui na lousa, teorema de Papus-Goulden, em francês seria Papi, mas grego Papus-Goulden, é um teorema muito interessante para sólidos de revolução, dê uma olhada. Essencialmente, esse problema diz que para calcular o volume de um sólido de revolução, a fórmula é 2π vezes a distância vezes a área do que está sendo girado ali, rotacionado, um triângulo, ou seja, um retângulo, um quadrado, está sendo girado para formar um sólido. Então, vezes a área dessa figura girada, vezes a distância do centroide até o eixo de revolução. Então, dê uma olhada, é um teorema que pode encurtar muito os caminhos de solução para esse tipo de... É um teorema que pode encurtar caminhos para a resolução desse tipo de problema, envolvendo sólidos de revolução. Então, dê uma olhada no teorema de Papus-Goulden. Pesquise, veja como se aplica. Não é um assunto visto no ensino médio, né? Então pode te ajudar muito, fazer uma diferença para você resolver problemas mais rápido. E aí tem que ver o que é o centroide, né, de cada uma das figuras. Então dê uma pesquisada, vale a pena. Para esse problema de hoje, do ITA de 2005, então, é um texto curto que diz o seguinte: um dos catetos de um triângulo retângulo mede raiz cúbica de 2 centímetros. O volume do sólido gerado pela rotação desse triângulo retângulo, em torno da hipotenusa é π centímetros cúbicos. Determine os ângulos desse triângulo. Então, veja, vamos fazer uma figura aqui. Você tem um triângulo retângulo. Já vou fazer aqui, deixa eu ver se está estourando a luz. Não, está ótimo. Já vou fazer a rotação. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo com a altura dele, aqui retângulo nesse ponto A, uma altura H que eu já vou rebater aqui para baixo. Aqui um ângulo alfa. Sabendo alfa, é claro que não sabemos beta, porque o triângulo sendo retângulo, né, o que falta aqui vai ser 90 menos alfa. A soma dos três tem que dar 180, teorema 1 de triângulo. Então já vou fazer o espelhado aqui.
Repare que se aqui é alfa e aqui é beta, como eu nomeei, aqui em cima eu tenho 90. Este ângulo aqui, dentro desse triângulo menor, ele tem que ser alguma coisa que somado com alfa de 90. Eu já tenho 90 aqui na altura, então alfa mais uma interrogação dá 90. Eu sei que alfa mais beta dá 90 do triângulo maior, então este ângulo tem que ser beta. Pelo mesmo raciocínio, este ângulo tem que ser alfa. Então eu já achei os ângulos aí do triângulo retângulo. E agora veja que a rotação vai ser feita em torno da hipotenusa. Este aqui vai ser então o eixo de rotação. Vou formar então algo assim. Dois cones que têm por base 2H, sendo H a altura. Então veja o que eu quero. Ângulos desse triângulo. Se você conseguir o máximo possível para formar um sistema, o máximo possível de equações em função de alfa ou de beta, você resolveu o problema. Aqui é beta, aqui é alfa. Então, você resolveu o problema se conseguir colocar as coisas em função de alfa e beta. Achar equações que são expressas em função desses dois ângulos. Por quê? Porque o que eu quero é ângulo. O que eu quero é ângulo. Se eu quisesse, por exemplo, o valor desse M, que é a projeção do cateto, ou desse N, que é a outra projeção do cateto na hipotenusa, aí eu teria que partir para relações métricas no triângulo retângulo. Reveja todas as relações métricas. A vezes H é B vezes C, H quadrado é MN, B quadrado é A vezes N, A vezes M, C quadrado é A vezes N, todas elas. Mas decore, e tem que decorar, decore por nome. Evite decorar por letra, porque já vi muito problema em que eles trocam as letras de propósito. Coloca B como hipotenusa, M como cateto, só para dar uma bagunçada na sua lembrança. Então, decore por nomes. Por exemplo, cateto ao quadrado é o produto da hipotenusa vezes projeção do cateto. Então, B quadrado é A vezes M, por exemplo. Então, decore por nomes. A altura ao quadrado é o produto das projeções. Né? Assim você evita de se confundir na hora em que eles trocam todas as letras do problema. E fazem isso mesmo. Agora, vou colocar então, tem um dado muito importante aqui, 2, né? Raiz cúbica de 2 é um dos catetos, esse aqui, por exemplo. Raiz cúbica de 2. E ainda, o volume desse sólido gerado pela rotação vale π. Acho que é a primeira coisa com a qual a gente tem que trabalhar, né? Então vamos ver. Dá para enxergar aqui embaixo? Dá. Então o volume será... Vou pôr só a fórmula, depois a gente põe os valores, né? Depois a gente monta o sistema. Então o volume será V1 mais V2. Volume de um cone mais volume de outro cone, né? Então, o V será, para ver aqui em cima da lousa, dá uma cortada, um pouquinho mais para baixo. O V será V1. V1 o volume do cone daqui, que tem a base aqui e o vértice aqui, à esquerda. Então, o volume desse primeiro cone, ele vai ser... 1/3, não se esqueça, figuras pontudas como pirâmide e cone, volume sempre 1/3 da área da base vezes a altura. Pirâmide é um polígono qualquer, tem um polígono qualquer de base, então não tem uma fórmula muito específica. Mas o cone, sim, porque a base dele será sempre um círculo, então πr quadrado de base. 1/3 de πr quadrado h, onde h será a altura do cone, no caso aqui foi nomeado M. Então, 1/3 de π, raio desse cone H minúsculo, que é a altura do triângulo dado, no problema, vezes, então 1/3 da área da base, πr quadrado, H quadrado, vezes a altura M, mais o V2. V2 agora é o cone que tem vértice aqui
você olha da direita para a esquerda, este cone deitado aqui. Vai ser 1/3, π também, h também, né? Os dois cones têm o mesmo raio de base, então 1/3 de πh² r² vezes a altura que é n. Agora a altura do cone deitado é este segmento aqui, n. É claro que m mais n vale a, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então veja, posso colocar 1/3 de πh² em evidência. Então o volume é 1/3 de πh² que multiplica m mais n. Colocando 1/3 de πh² em evidência. Isso vale de acordo com o problema π centímetros cúbicos. Esse volume é π. Então o π já vai ser cancelado, o 3 passa multiplicando 1 aqui, então o volume será, volume é igual a h² que multiplica m mais n, que é igual a 3. Já temos uma fórmula bastante importante aí, é a principal fórmula. Ela que vai direcionar todo o resto do problema. Então, o volume, h², m mais n, 3. Então, veja como o seu raciocínio tem que ir se formando ao longo do problema. Então, primeiro, o que eu quero? É sempre assim. O raciocínio funciona por perguntas. O que eu quero? Eu quero ângulos. O que eu tenho sobre esses ângulos? O que eu tenho? Eu consigo fórmulas a partir desses ângulos. Quais são os dados do problema? Então, através de um dos dados, eu já consegui uma informação muito importante, uma equação. Agora, vou colocar esses termos da equação em função de ângulo. Gente, não em função de outras letras, de hipotenusa, de projeção, de cateto, não. Em função de ângulo. Então o que eu tenho? Eu quero h em função de ângulo alfa ou beta e m mais n em função de ângulo também. Esse m mais n é a hipotenusa. O que eu tenho envolvido, tem algum dado que envolve alguma relação dos ângulos? Tenho esse aqui. Então veja, eu quero m mais n em função de um ângulo. Se eu pegar, por exemplo, cosseno de alfa, ele será o cateto adjacente que eu tenho pela hipotenusa m mais n. E depois substituo aqui nessa equação principal. Não vou pegar seno, não vou pegar tangente de alfa, porque envolve mais coisas que eu desconheço. Então, quando você for tirar as fórmulas, tire aquelas, pense naquelas em que envolva os dados do problema. Então veja, seno de alfa seria um desconhecido aqui pela hipotenusa. O cateto oposto a alfa pela hipotenusa. Não tem esse cateto oposto, tem o adjacente. A tangente seria cateto oposto pelo adjacente. Envolve um dado. Mas eu quero alguma coisa desse cateto? Não, porque a equação principal fala de m mais n, que é a hipotenusa. Então, seno de alfa será... cosseno. Cosseno de alfa, que envolve o dado do problema, será cateto adjacente, raiz cúbica de 2, pela hipotenusa m mais n. E aqui já consigo isolar m mais n. Então, m mais n será raiz cúbica de 2 dividido por cosseno de alfa. Certo? Tranquilo até aí? E agora eu quero h. Também, se você conseguir em função de alfa, ótimo. Senão você vai ter que fazer outras relações trigonométricas para... É claro que alfa mais beta é 90. Os dois ângulos são complementares, porque são os ângulos aqui de um triângulo retângulo. Então, vamos tentar em função de alfa também escrever esse h. Veja, se eu pegar o tangente de alfa, vai ser h por m. Se eu pegar coisas aí, um m que é desconhecido, não me parece ser a melhor estratégia. Se eu pegar seno de alfa, gente, estou pensando agora só nesse triângulo pequeno,
aqui à esquerda. Pensando só nesse triângulo. Então, o seno de alfa será o cateto oposto, H, pela hipotenusa. Então, envolve uma das coisas que eu quero, que está na equação principal, que é H, e uma coisa que eu conheço. O que eu quero e dado do problema. Ótimo! Então, vamos pegar o seno. Seno de alfa, então, para este triângulo menor aqui à esquerda, esse que eu marquei em vermelho, será cateto oposto, H, pela hipotenusa, raiz cúbica de 2. Isolando, então, o H será raiz cúbica de 2, que multiplica seno de alfa. Então, eu já consigo, voltando aqui com esses dois dados, consigo uma equação com a pergunta do problema, o alfa. Está em função de seno e de cosseno, mas isso a gente vai resolver agora. Então, h quadrado é este aqui. Gente, estou substituindo agora essas duas expressões nesta primeira. Então, h quadrado vai ser raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa. Está aqui, já está substituído o h quadrado. M mais n está aqui. Então, vezes raiz cúbica de 2 sobre cosseno de alfa, esse é o m mais n, e isso tem que dar 3. Vamos dar uma melhorada nisso tudo para formar uma equação trigonométrica, resolver a equação trigonométrica. Então veja que o raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes esse raiz cúbica de 2, juntando esses dois no produto, dá 2. 2. Que vai ficar a raiz cúbica de 2 ao cubo, né? Que é o próprio radicando 2. Então, 2 vezes seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, que é igual a 3. Então, 2 seno ao quadrado de alfa por cosseno de alfa é igual a 3. Tem que dar uma melhorada nisso daí e voltar para uma equação de primeiro, de segundo grau. No caso, isso vai ser uma equação de segundo grau. Vamos lá. Seno ao quadrado, relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, logo, seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Vou substituir. Então, 2 que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado, o antigo seno ao quadrado, é igual a 3 cosseno ao quadrado. Aliás, 3 cosseno. Esse cosseno eu só passei para o lado direito multiplicando. Certo? Então, vou fazer a distributiva, passar tudo para um lado só, cai numa equação de segundo grau em função de cosseno. Vou apagar aqui a figura. Teorema de Papus-Gouldan, então, dê uma olhada, bastante importante, se você tiver a localização do centroide, se for fácil, etc., para você resolver problemas de sólidos de revolução. Então, agora, 2, fazendo a distributiva do 2 no parênteses, 2 menos 2 cosseno ao quadrado de alfa é igual a 3 cosseno de alfa. Tranquilo até aí? Juntando tudo de um lado só, fica menos 2 cosseno ao quadrado de alfa, menos 3 cosseno de alfa, que foi para a esquerda negativo, mais 2 igual a 0. Pode multiplicar tudo por menos 1, para ficar uma equação de segundo grau mais fácil de trabalhar. Então, 2 cosseno ao quadrado de alfa mais 3 cosseno de alfa menos 2 igual a 0. É claro, usa uma variável auxiliar, então y é igual a cosseno de alfa e fica 2y ao quadrado mais 3y menos 2 igual a 0. Some produto. Somados dão menos b sobre a, multiplicados dão c sobre a. Então, somados dão menos 3 meios, multiplicados dão menos 1. Gente, soma e produto é para coisa rápida, imediata, assim. 2 segundos.
Não me veio a resposta por soma e produto. Faça Bhaskara. Não fica perdendo tempo pensando em dois números somados, que multiplicados, etc. Não perca esse tempo. Vai para Bhaskara. Bhaskara, então. Delta é b ao quadrado, 9, menos 4ac, menos com menos mais, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, 25. É um delta amigável. Né? Tem raiz quadrada, exato. Então, y é igual a menos b, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, 5, por, cuidado agora, 2a do Bhaskara. 2 vezes a, só que o a é 2. Então, 2 vezes 2, 4. Dois valores de y possíveis. Então, y1 será... Se esqueça que y é cosseno, então já dá para ir analisando enquanto vai fazendo. O y1, menos 3 menos 5 por 4. Menos 8 por 4, menos 2. Só que o y é cosseno. Tem cosseno menos 2? Não. Cosseno, ele está no intervalo entre o menos 1 e o mais 1. Né? Então, menos 2 não tem, já desconsidera esta possibilidade. Vamos para o y2. y2 é... Antes eu peguei o menos, agora eu vou pegar o mais. Menos 3 mais 5, 5 menos 3, 2 quartos. 2 quartos, meio. Essa pode ser considerada, está dentro ali das possibilidades de cosseno. Então, cosseno de alfa vale meio. O alfa é um ângulo agudo, né? E você tem ali mais de um ângulo que dá cosseno meio na primeira volta. Só que o alfa é agudo. Então, o alfa que dá... Qual ângulo que dá cosseno meio? 60. Alfa é 60, logo o beta é 30 graus. Pronto. Está aí resolvido esse problema do ITA de 2005. Peguei esse porque, como já disse em outros vídeos, vamos ver muita geometria. Cuidado, no ITA tem uma distribuição mais por igual, né, mais equitativa ali entre as várias partes da matemática. Então eles não vão dar tanto destaque à geometria como nos outros vestibulares. Agora, se você pegar FUVEST, Unicamp, muita geometria, muita. Por isso estou insistindo nesse assunto. Então está aí essa questão muito interessante do ITA. Volto em breve com outras questões de geometria para podermos entrar aí geometria analítica, geometria plana e depois funções. Até o fim do ano quero ver muito esses dois assuntos que são importantíssimos para vários vestibulares. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.